Valor não é o que temos, valor é o que somos. Bem-vindos ao Código V. Eu sou Pedro Fonseca. E eu sou Alex Araxá. E começa mais um episódio do Código V. Não somos só um podcast. Aqui cada conversa tem intenção e cada história busca despertar o que há de mais valioso em nós. Esse é o nosso código, o Código V. Valor que transforma. Valor que inspira. Valor que conecta. E hoje a gente está aqui mais uma vez com o pessoal da Sprint, Paulo, Josimar. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. É uma honra receber vocês aqui. A gente gostou muito de ter feito o primeiro episódio. E foi muito bom, inclusive, com eles. Muito bom. Muito bom. A gente saiu daqui pilhado. Acho que fiquei com a mente ali ainda trabalhando muitas horas. Estava falando com o Paulo sobre isso. Então se prepare que hoje vai ser mais ainda. Né? Hoje se prepare que a gente vai ficar pilhado. Alguém inspiradora. Eles trouxeram uma inspiração. A maior inspiração de Sergipe. Né? Um esporte muito legal. Um esporte que está em alta, né, Alex? E além de tudo, assim, com um nome belíssimo, Vânia Azevedo Santana. Vânia, se apresente um pouquinho. Boa noite. Vânia Azevedo, é como eu uso o meu nome. Professora de Educação Física. Acho que com experiência eu trilhei assim todos os caminhos da educação física. Eu fiz assim um tour pela educação física. E talvez por isso eu sou tão apaixonada por essa área. Que bonito. Para quem não sabe, né, pessoal, Vânia, ela é escritora, sim. Ela é colunista, ela é empresária também, ou já foi empresária. Já foi. No ramo de academias. No ramo de academias. Trabalha hoje em São Cristóvão também, na Secretaria sou diretora de Planejamento da Secretaria de Esporte e Lazer de São Cristóvão. E ela simplesmente é a primeira mulher treinadora, preparadora física de futebol masculino. Futebol profissional, no caso. E a única no Brasil, né? Isso. Até hoje. Até que eu saiba. Escritora aqui, ó, do Crônicas de São Cristóvão, para quem tá em casa aí, que tá nos vendo. Muito legal, hein? Adorei. Assim, parênteses, eu adoro São Cristóvão. A cidade não tem como não amar é maravilhosa. Não tem, a velha senhora. Eu acho muito, assim, com muitas possibilidades. Acho que o governo tem que olhar com mais carinho para aquela cidade. Eu acho maravilhosa. Mas... E aí, vamos começar nossas perguntas. Eu acho que a gente pode começar com um aqui para esquentar. Esse podcast tem esse nome não é à toa. Porque o nosso V, ele significa várias coisas que ressoam para nós. Código V é de verdade, valor. E aí eu vou começar te perguntando assim, para abrir esse podcast aqui, o que significa valor para você? Valor para mim é essência, é legitimidade, é algo que fundamenta uma vivência da conduta ao indivíduo, não é? Ou seja, dá rumo ao comportamento humano. Maravilhoso. Eu já vi que não vai ser muito bom. O negócio aqui não vai ser não vai ser raso, não. Não, e é muito bom as vertentes, né, que cada pessoa tem em relação a essa palavra, né, valor. A gente sempre se surpreende muito com as respostas. Com as respostas, é verdade. Não é? É verdade. E aí também trazer Paulo aqui para a conversa também, Josemar também, que convidaram, né, Vânia, para participar desse podcast com a gente. Fala um pouquinho de onde vem essa conexão escolha, aí. Essa conexão de vocês. E pode falar um pouquinho mais também de como vocês se conheceram, como foi que tudo isso aconteceu. Eu conheci a professora Vânia tem bastante tempo, né? E eu conheci ela antes dela me conhecer. Ela corria ali a São Cristóvão Aracaju. E eu morava próximo à avenida Desembargador, que cruza a cidade, né? E eu ia assistir.
E passou o tempo, fui conhecendo a irmã dela, que também é professora de educação física da escola que eu estudava. E aí tive uma aproximação maior a ela. E aí, para mim é um privilégio estar aqui com ela para a gente bater esse papo. Digamos que é uma inspiração, então, né? Sim, sim. Ela traz uma inspiração muito grande. Ela vai contar um pouco mais a experiência dela, né? Tem muitos alunos aí, muitos professores, na verdade, aqui no nosso estado que possivelmente passaram aí por ela. E ela tem sido inspiração não só para mim, acredito, mas para muitas pessoas. Ah, que lindo isso aí. Você falou de São Cristóvão, né, da corrida, e ela é a mulher, a única mulher campeã da corrida de São Cristóvão, né? Sergipana, né? Isso. Sergipana, exato. Exatamente. A única sergipana Que campeã feito, também. hein? Estamos esperando a próxima, não é? Boa, Estamos boa. esperando. É isso. Todo bom. ano eu estou ali, esperando, incentivando. Torcendo. Eu espero que logo aconteça. E, assim, falando um pouco da sua trajetória, né? O que motivou você a escolher a educação física e, né, como é que você mantém viva aí essa chama? Olha, eu nunca pensei em ser professora de educação física, eu só tinha uma coisa em mente. Eu queria ser jornalista. Era um sonho de criança. E quando chegou o momento, a gente não tinha jornalismo ainda aqui. Ainda pensei em ficar no Rio, vivendo com minhas tias. Mas aí eu já estava praticando atletismo. E a escolha do curso, para mim, não teve assim nenhum significado. Eu simplesmente pensei assim, eu vou entrar na universidade. Resolver um problema. Eu preciso entrar na universidade, mas o que eu quero de lá é treinar. Então, eu fiz biologia. Passei em biologia, fui estudar biologia, e era um problema enorme, porque os professores não entendiam essa liberação das viagens. E eu estava sempre viajando. Então, 2 anos depois, eu decidi, tem que ir para a educação física, porque lá a compreensão existe. Boa. Então, eu fui para a educação física, mas até então não tinha nenhum compromisso com o curso. E fui levando, né? Eu acho que eu só passei mesmo. E utilizei aquele ambiente, era minha casa, não é? Para poder viver confortavelmente o esporte que eu gostava, ter o apoio dos professores na busca de patrocínios para as viagens. E só quando o curso terminou é que eu parei e pensei, eu vou ser professora de educação física. Bom, e aí eu fui trabalhar em Lagarto. Mesmo ainda correndo, fui trabalhar em Lagarto. Trabalhar numa escola pública, não é? E ali sim, quando eu me vi com um grupo de alunos, crianças de 9 a 11 anos, e eu fui na escola, conversei com eles, falei para eles que eu queria ensinar atletismo para eles. E aí eu peguei um grupo pequeno, acho que não chegava nem a 15 alunos. Lagarto tinha pista do tiro de guerra, era um espaço muito bom para treinar. E eu acho que minha história no atletismo, assim como professora, começou ali. Eu acompanhei essas crianças, eles, os irmãos deles, os vizinhos deles, as crianças da comunidade deles que eles foram levando, até esses meninos chegarem aos 17 anos, quando eles cumpriram todo o período, 17, 18, não é? Foi uma vida. Eu acompanhei esses meninos, eu vi esses meninos crescerem. Tanto é que na escola a diretora ela se referia a mim com relação a eles, os filhos de Vânia. Que bacana. Eram os filhos de Dá Vânia. até um livro, Às Os vezes Filhos de tinha até Vânia. uma certa ironia, sabe? Mas eu não ligava, porque isso para mim era maravilhoso. Sim. O esporte transforma de verdade, né? E eu me sentia
na responsabilidade de educar eles. Porque eram crianças que passavam o dia sozinhas. Sim. Os pais só chegavam em casa à noite. Que tinha muitos problemas. Às vezes eu estava em casa, chegava minha mãe dizia, ai, seus filhos estão aí. E eu ia lá, o que foi? Ah, porque aconteceu isso, isso e isso em minha casa. Então era assim, era uma responsabilidade que eu tinha em relação a eles. E por isso eu digo que foi assim tão dignificante Tão a minha transformador. história na educação física, porque não parou por aí. Esses meninos terminaram o curso e quando eles terminaram, 10 anos depois, eu fechei esse ciclo. Eu digo, eu vou para outra escola. E fui em outra escola trabalhar com voleibol. Passei mais de 10 anos trabalhando em outra escola, mas sempre vendo eles, acompanhando o desenvolvimento deles, para onde foram. Alguns um foi ser fuzileiro. Cada um tomou seu rumo. Depois eu saí de Lagarto. Sim, aí ainda em Lagarto eu tinha academia. Chegou uma época que eu me dividia entre a academia, o colégio e o treinamento. E as corridas. Eu era uma máquina. Eu acordava 3h30 da manhã e eu só parava 9 horas da noite. Eu sou uma máquina também. Máquina 1, máquina 2. Eu sou uma máquina. Era assim que eu me sentia. 4 horas eu saía para correr, 6 horas eu estava na beira da piscina dando aula, 7 horas eu tinha aula e eu ia até 9, 10 horas. À tarde eu tinha o colégio. Saía do colégio 5 horas e ia para o campo de futebol, quando comecei no futebol. Que foi uma história assim, à parte, né? E que a gente quer saber, Daqui a viu? pouco a gente quer saber essa história. Essa história a gente não vai pular não, viu? Mas, eu assim, só fazer uma pequena observação, né? Que às vezes a gente toma algumas atitudes na vida meio que bobinhos, né? E não sabe, na verdade, o plano que Deus tem. Exato. Né? Guardado, né? Você vê que você levou a faculdade no banho ali, Sim, tranquila, exato. como se... Sem objetivo. Acho que Deus olhando lá de cima, tá, vai. uma missão pra vai, ela. que Só o depois, seu né? caminho... Isso. né? Eu vejo a educação física Como uma na minha missão. vida como uma missão. Eu enxerguei isso muito claramente, assim, na Sabe Só um história. por quê? adendo. Uhum. Assim, ela consegue aliar, eu como profissional de educação física, ela consegue aliar a ciência e o afeto, né? Uhum. Porque eu acho que é o importante na Sim. nossa área. A gente conseguindo aliar esses dois, a gente consegue ter sucesso de várias formas. Não só na parte profissional, mas nessa parte pessoal, de Relacional. acolhimento, relacional. Eu acho Então, que isso se é não importante. fosse assim, eu não conseguiria. Uhum. Porque mesmo no período que eu estive na academia, eu passei 18 anos na academia, com a academia. E a minha relação com os alunos era tão próxima que até os livros que liam eram indicados por mim. Uhum. A gente tinha uma relação muito próxima. Se estivesse na esteira, eu estava conversando e estava ali ouvindo É e como, falando. é como quando a gente meio que destrava o nosso propósito, né? Quando a gente enxerga o propósito por trás do que a gente faz, É, né? E aí a coisa exatamente. tem um significado maior, Tudo tem um tem um sentido significado maior. A gente entrega muito mais, inclusive, Sim, com certeza. né? exatamente. Do que simplesmente aquela função, né? Você acredita que esse momento aí, esse momento de você ter começado a ensinar para os garotos, foi esse momento que realmente você enxergou, que você desbloqueou o seu valor para levar isso adiante? Exatamente. Eu não tinha ideia do quanto eu podia contribuir na vida de alguém. E ali, naquele momento, eu me sentia responsável por eles, eu me sentia responsável pela educação deles. E sabe o que eu ouvi de um deles outro dia? Eu fui em Lagarto e fui almoçar no supermercado Bombom, que lá é enorme. Sim. Quando Tá eu chegando. sento, aí eu Já vejo chegou.
vejo de longe um cara levantou, um cara fortão, aí disse, professora Vânia, eu morri de vergonha. Assim, meio-dia. Essa mulher aí transformou a vida da minha família. Nossa. coisa Aí eu me linda. levantei, aí eu fui lá para ver se ele... Tá bom, né, Cal? Aí quando eu cheguei lá, ele me apresentou a filha, a namorada, e disse à namorada, essa daí mandava mais em mim do que a minha mãe. Mandava em mim, mandava nos meus irmãos. A gente obedecia mais a ela do que coisas que eu nem lembrava. Ele disse, um dia eu estava na rua de moto, um dia de domingo à noite. Ela ia entrando no clube, quando viu, eu disse bem assim, o que é que vocês estão fazendo aqui, hein? Para casa. Eu disse, eu fiz isso. Foi, professora. E a gente, olha. Tia Vânia, linha dura. Isso literalmente é gerar valor, né? E quando a gente gera valor na pessoa, a pessoa não esquece disso. Aí ele disse, professora, eu estou lhe convidando, eu quero fazer um podcast com você. Eu já fiz com outras pessoas e eu estou esperando você. Vamos marcar um dia. Aí, Olha aí. Agenda A gente furou a fila. viu? agenda, de- foi isso mesmo. a agenda da nossa professora Tá brincadeira, não. tá Rapaz, assim, ó. Mas A gente- são essas coisas, né? A gente, como profissional de educação física, se emociona muito com essas histórias, assim, porque a gente sabe que é um caminho muito árduo, né? Muito difícil. E assim, a senhora já deu um adendo aí, eu queria fazer uma pergunta, né? Já falou sobre a formação das crianças, eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas experiências, do ensino fundamental até o ensino superior. Fale um pouquinho sobre isso aí pra gente. Olha, eu costumava dizer aos meus alunos na universidade que hoje eu tinha consciência que eu não seria a professora que eu fui, no caso na UNIT, se eu não tivesse passado por aquele período. Deixa eu só pegar o microfone da senhora um pouquinho, bota para Isso, mais pra ajeita um próxima. pouquinho para ficar um pra pouco ficar mais próximo. próximo. Se eu não tivesse passado por aquele laboratório, que foi essa vivência com esses meninos, que foi o período na academia convivendo com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com problemas diferentes, eu não teria conseguido ser a professora que eu fui, até em termos de conhecimento, se eu não tivesse mergulhado tão fundo nos estudos para ser uma corredora melhor, porque era uma época que não se tinha tantas informações. Você tinha que se fazer corredor, e eu me via como professora de educação física, eu sabia que eu podia buscar esse conhecimento. Então, por muito tempo, eu preferi trabalhar só do que com técnico. Depois foi que eu tive um técnico de São Paulo que passei em bastante tempo. Então, todas essas experiências, que inclusive eu levei para o futebol, eu acredito ao período que eu passei com essas crianças. Que legal. Eu acredito. Foi a E Pós-graduação. eu dizia aos Oficina, jogadores, eu dizia para eles, aí eles diziam, professora, suas aulas são muito, seu aquecimento é muito divertido. Eu disse, agradeço a escola por onde eu passei. Agradeço às crianças. Porque eu conseguia trabalhar com eles, De forma lúdica. sim, sem eles sentirem o peso que impõe a eles. Responsabilidade, sim, tudo bem, mas não é só isso. Mas É dá para cobrança. fazer também de uma forma Sim, mais criativa, exatamente. né? Mais leve, né? Mais leve. Então, uma vez quando o Sinforme foi fazer uma entrevista lá com eles, até então eu não sabia qual era a percepção deles do meu trabalho, eu desconhecia. E eu confesso que eu evitava até saber. E aí, fizeram a entrevista, depois quando eu fui ver no jornal, o capitão dizia assim, perguntaram a ele, qual o diferencial do trabalho dela para os demais técnicos ou preparadores? Ele disse, o trabalho dela é diferente, porque ela não faz nada que eles faziam. Ela tem uma conduta diferente na preparação física. E a gente trabalha, mas a gente sai feliz. Você quebrou o paradigma ali, né? Criou um método próprio, né? Exatamente. E eu dizia, eu nunca entrei num campo para assistir
a preparação física. Até porque eu não acreditava que um dia eu estaria ali, apesar de querer. A minha especialização era em treinamento, treinamento desportivo. Então, quando eu tive essa oportunidade, é claro que eu tremi. Eu disse, e agora? Sentiu. Mas eu vou. E eu tive que criar um método próprio, porque eu nunca tinha visto nada e eu também não queria saber como era. Eu precisava criar, eu precisava acreditar naquilo que eu entendia como um trabalho de preparação física no futebol. E deu certo, porque eu lidava com as emoções deles. Eu me lembro que mesmo quando o trabalho era mais duro, eu entrava com um saco de bola no campo. Aí o sorriso aí vem para aqui. As bolas estão ali. A bola entrava, às vezes até para fazer uma movimentação de mão em mão, mas não era o que eles esperavam, não era um joguinho. Mas a bola estava ali. E eu usava a bola justamente para Era um gatilho mental, atrair. né? Pra deixar mais leve. Então, essas coisas eu fui aprendendo também. Na verdade, eu fui aprendendo no dia a dia. E isso a gente já fazia com os alunos, né? E os adultos são apenas crianças grandes. Com as mesmas emoções. Exatamente. praticamente, né? Então, eu acho que isso aí foi muito legal. Ver aqueles caras, aqueles marmanjos se acabando de rir. Brincando. Brincando. Então, era muito legal mesmo. Mostra que a senhora tem muita sabedoria, viu? Hum, Que a senhora compartilhou aqui com a gente tem Essa- muito A valor. sensibilidade é. De enxergar isso e trazer, criar esse processo novo e de uma forma muito mais leve, né? Isso realmente, imagine a senhora, uma mulher treinando jogadores de futebol, né? Homens, já devia ter um certo preconceito, uma certa com barreira, certeza, né? sim. Para a senhora quebrar isso com algo novo e ao mesmo tempo atrair eles da forma que a senhora atraiu. Não, e Isso não se aprende em e a qualquer lugar. forma Isso como- realmente foi a senhora meio que traduziu isso de uma forma muito. a forma como eu fui jogada ali dentro, eu digo que foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem, porque primeiro eu fui convidada para. Um amigo me convidou para ajudar na avaliação física da pré-temporada. Eu tava no carnaval, na Praia do Saco. Eu não pensei duas vezes. Ele disse, Vânia, me chamaram para ajudar a comissão técnica a fazer a avaliação da pré-temporada. Você não quer ir comigo, não? Eu disse, mas chamaram você. Ele disse, vamos. Eu larguei a praia, me mandei. Eu disse, eu vou. E quando cheguei lá, o técnico era Luiz Carlos Bossa Nova. Sim. Quando cheguei lá, fui apresentada a Luiz Carlos e aí fizemos a avaliação. Depois Luiz Carlos chegou para mim e falou assim, amanhã vá lá no campo para a gente ver os resultados, vocês vão trazer os resultados e a gente fazer um treino técnico. Eu disse, tá. Aí eu fui. Eu estava empolgada, né? Tá naquele ambiente, fui. Quando eu cheguei lá, aí ele me disse o que era que estava pensando em fazer, o trabalho. Aí ele disse assim, o que é que você sugere? Aí eu também não perdi tempo. Eu digo, vamos fazer assim, assim. Aí eu fui montando os circuitos. E aí, quando terminou, fomos embora, né? E já estavam armando e eu não sabia. De noite teve uma reunião com o presidente do clube, que era Jerônimo Reis, e ele foi totalmente contra. Não venha com essa ideia. Todo mundo, os homens foram totalmente contra. Aí eu soube que depois que Luiz Carlos disse, mas eu vou trabalhar com ela. Aí Luiz Carlos ligou para a esposa dele aqui, que era professora de educação física, perguntou se me conhecia. E aí eu nem tinha muita intimidade com ela, mas ela deu boas referências, né? E ele disse que depois disso, não, ela vai trabalhar comigo. Então disse, eu vou trabalhar com ela. Tinha mais alguém que era uma pessoa
um profissional da educação física que até hoje trabalha comigo em São Cristóvão. É um cara que foi sargento do tiro de guerra lá, que eu até brinco que ele é o tenente que nunca deixou de ser sargento. Mas era um amigão e ele trabalhou muito para isso, para que eu ficasse. E aí eles conseguiram, mas ninguém me disse nada. No outro dia, vamos lá no campo assistir o treino do Lagarto? Aí eu fui. Quando eu cheguei no estádio, o pessoal de Lagarto gosta de futebol. Então a arquibancada estava assim, cheia dos desocupados, né? Assistindo o treino. É. E no centro do gramado estava Luiz Carlos conversando com a equipe. Eu cheguei e fiquei parada, conversando com o pessoal. Depois Luiz Carlos veio, trouxe um apito e disse assim, tome. Eu disse, para que isso? Ele disse, vá lá, eles estão lhe esperando. Esperando para quê? Para você dar o aquecimento. Disse, eu não vou dar aquecimento nenhum, não. Aí eu já estava com raiva. Não vou dar aquecimento nenhum, não. Vai. Não dói. Tome. Vá lá. Aí eu fui. Pense como estava a minha cabeça dali até o meio do campo, o que se passava na minha cabeça. Aí eu olhava para os caras e eu digo, meu Deus do céu, esses caras devem estar pensando o que é que essa mulher está fazendo aqui. Com certeza pensaram isso, né? Com certeza. Aí eu me apresentei, falei para eles que ia dar o aquecimento, né? E dei o aquecimento. Quando saí, devolvi o apito. Ele disse bem assim, doeu? Disse, não. Então fique, você vai precisar. Aí voltou para o campo. Aí foi quando o pessoal da diretoria me chamou e disse, você vai ser a preparadora física da equipe. Ai, meu Deus. Você ficou quanto tempo como preparadora física? 1 ano. 1 ano. Uma E temporada, digamos ela assim. também né? tem outras, viu, pessoal? Ela também tem outras conquistas, né? Fala um pouquinho das outras conquistas como maratonista. Conta também pra gente uma história também do que você já viveu nesse mundo do esporte, nesse meio da maratona, que eu acho que a senhora deve ter muitas histórias para contar. Conta as mais especiais aqui pra gente. Olha, as histórias são muitas, não é? Mas era o meu modo de vida a corrida, na verdade, não é? Tudo mais era, para mim, tudo o mais vinha depois da corrida. A corrida era assim, a minha filosofia de vida, determinava todo o entorno, as pessoas com quem eu vivia, o que eu tinha que fazer, a hora de dormir, a hora de acordar, enfim. Você encaixou a sua vida na corrida. Na corrida, exatamente. Então, a importância da corrida para mim era assim incalculável. Então, mas eu tinha consciência de uma coisa, que a corrida não dava futuro para ninguém naquele momento. E eu tinha comigo essa dúvida. E a hora que eu precisar parar? Porque eu sabia que eu ia precisar parar um momento para trabalhar. E aí me chamaram para ir para Maceió, para treinar lá. Foi um amigo. Vamos para Maceió? Eu disse, não, eu não vou largar isso aqui. Eu sei que eu tenho mais oportunidades aqui, eu não vou para lá. E segui correndo até onde dava para correr, não é? Até que um dia eu posso dizer que eu parei no melhor momento. Eu tinha o quê? 29 anos, quando eu decidi parar competitivamente, né? Jovem. Ou seja... Como atleta competitivo, né? Exatamente, mas eu continuei correndo maratona, assim, viajava, corria maratona, mas sem essa... Sem essa pressão. Sem essa pressão, sem a pressão do patrocinador. Porque aí eu fui trabalhar, então eu podia viajar. Você parou relativamente jovem. Sim, exatamente. Então, porque eu acreditava... No auge, né? Eu pensava assim, meus pais precisam de mim.
E eu via meus colegas, todo mundo já comprando carro, enfim, tendo uma vida a partir daquilo, da profissão. E eu pensava, eu não construí nada ainda, eu não posso ficar esperando a corrida. Eu tinha uma moto que eu ganhei, quando ganhei São Cristóvão Aracaju, aí os prêmios, que eram prêmios bons na época, foi a vitória, o recorde, o fato de ser a primeira sergipana, então foram prêmios acumulados. Aí eu comprei uma moto, que é o transporte de professor de educação física, básico. né? Aí eu tentei recuar um pouco, agora eu já tenho uma moto. Só que os empregos, era uma época que precisava de professores e os empregos foram surgindo, não é? E quando eu me vi com a academia, eu me vi dividida realmente, eu não podia dar 100% para a corrida, mas eu continuei, só que agora me dividindo com outras atividades, não é? E com relação às viagens eram assim maravilhosas. A melhor época que eu tive foi quando eu treinei por uma equipe de São Paulo. Eu tinha um técnico muito bom. Ele, na época, era o presidente da Federação de Corredores de Rua de São Paulo. Era um cara maravilhoso, extremamente humano. Era Find Yourself, a equipe. E essa equipe dele, ele trabalhava com corredores profissionais e com pessoas que quisessem correr assim, só a prática mesmo da corrida como atividade física. E aí, quando eu conheci ele, me chamou para correr pela equipe. Eu falei, mas eu moro lá em Sergipe. Ele disse, não tem problema. Eu vou ficar enviando o seu treinamento. Você é uma professora, com certeza você vai me dar a percepção, vai saber o que está errado, o que não está. E a gente trabalhou um bom tempo assim. Corria revezamentos muito longos, eram revezamentos onde participava aqui em São Paulo, tinha muito isso. 4 homens e uma mulher. Sim. Pense a responsabilidade. Se perdesse, a culpa era da mulher. Eles diziam. Quando eu cheguei lá, um deles disse, a gente perdeu o ano passado essa prova em Ilhabela, porque a menina era muito fraca. Eu disse, e se perder esse ano? Não vamos perder, não. Então, tinha essas viagens, essas provas diferentes. E esse período correndo por lá foi muito interessante. Já as maratonas, elas são sempre desafiadoras, não é? A gente vivia um momento para as maratonas que a gente não tinha essa entrega total, essa condição de treinamento como gostaria. Nutricional também, né? Sim, exatamente. E se eu quisesse isso, eu teria que ter ficado por lá. Ele ainda me ofereceu condições de ficar lá. Mas eu sempre estive dividida com o estudo, entendeu? Enquanto eu estava no futebol, esse ano que eu passei no futebol, eu estive participando de um grupo de estudos onde eu mandava tudo que foi feito ali, ia para Gama Filho, que era um grupo de estudos sobre a mulher no esporte. Eu estava pensando em fazer o mestrado lá, e aí começaria em novembro. Então, quando eu liguei para a minha orientadora e disse, olha, eu estou aqui numa dúvida, me chamaram para participar disso, isso. E o mestrado, ela disse, e o mestrado tem todo ano. Você vai ficar aí, porque a oportunidade que você está tendo é única. Uma mulher no futebol, nordestina. Pense. No laboratório, né? É verdade. Então, fez e história. eu, com o meu prazer, com o meu gosto ainda, a jornalista ainda aqui, eu escrevia as matérias e tinha um jornal aqui que publicava todas essas matérias. Era um jornalista que era também locutor de rádio, que eu não estou lembrando o nome dele. E aí, quando chegou no Dia Internacional da Mulher, ele disse, eu quero fazer uma matéria. Aí eu falei assim, deixa que eu escreva a matéria.
Já tava craque também Eu nisso, disse, né? ai, que cara de pau. E eu escrevi a matéria. Mandei para ele, ele publicou. Aí depois, tudo que acontecia no futebol, tome matéria, tome matéria. Aí deu para exercitar isso aí também. Aí eu fiquei feliz, eu estou sendo um pouquinho jornalista, estou sendo um pouquinho... Ativou o sonho de criança, Exato, né? exato. A gente volta para isso. Você lembra de alguma prova, assim, que você passou por uma prova que marcou mesmo, assim? Faz essa prova. Ah, sim, sim. Eu fui correr uma prova de 50 quilômetros, Teresópolis, Nova Friburgo. E aí, é uma região fria, né? Subida, né? É uma região fria. Eu estava até com uma aluna, eu era personal dela, e ela queria correr essa prova. Eu digo, não, vai correr uma maratona. Não, eu quero correr essa prova. Uma meia. Como a região é 50. bonita, eu disse, vamos. 50 km. quilômetros. Já não é normal, né? Essa... Mais de maratona. Gente, foi um dia atípico. Pense o calor. Calor infernal. Pense, naquela região. E aí, a água que eles reservaram para a prova não foi suficiente. E chegou um momento que eu comecei a ter náuseas. Eu acho que foi a única vez que eu passei mal assim numa prova. Comecei a sentir náuseas. E me sentindo mal, na minha cabeça só tinha uma coisa: quem me dera uma Coca-Cola. Eu já vi isso de vários atletas. Isso não é... Quem me dera uma Coca-Cola. E eu sei que até que cheguei até um rapaz que ele estava recebendo água, Gatorade, acho que era família, né? E aí eu encostei e fui correndo com ele e eu disse a ele, eu pedi um pouco de água, eu disse, eu estou passando muito mal. Aí a gente conversando, ele falando que era representante, depois que vinha sempre para aqui e tal, daqui a pouco o cara me dá uma garrafa de Gatorade, depois que eu botei o Gatorade para frente, olha, me mandei. Tomei o Gatorade, fiquei Salvou. bem, tchau. Salvou. Mas foi assim, terrível. Sabe aquela prova que você não para porque você não sabe para onde vai? Essa foi uma prova muito difícil mesmo. Fala pra gente também quais são os seus valores que guiam você, principalmente nesses momentos mais difíceis ou em algum outro momento difícil na sua vida. Quais os valores que você leva consigo, né? E que te guiam. Porque você falou que tem uma escassez muito Na minha nesse área, âmbito profissional, exato, né? E aí, então a gente gostaria de ouvir quais são os Olha, seus valores fundamentais, né? Eu diria que profissionalmente eu sempre fui guiada pela responsabilidade e a honestidade. Eu nunca abri mão disso aí. Mas eu entendo que as dificuldades elas existem para todo mundo e não foram poucas as que eu vivi até hoje, né? Foram inúmeras. Eu já passei por momentos dificílimos que eu nem imaginei que eu seria capaz de superar. Então, é por isso que eu ressalto a necessidade de se preservar os valores. Aqueles princípios que são legados da família. E eu acho que isso, dinheiro não ficou não dos meus pais, mas valores, eu acho que esses valores que eles deixaram, e são muitos, eles são assim a minha rocha. E quando eu digo isso, eu até me refiro... É o alicerce. Né? E quando eu digo isso, me refiro às corridas também. Porque são momentos, eu acho que foram momentos, a maioria das corridas, a gente, principalmente corridas longas, a gente passa por momentos muito difíceis. Muito. Pronto, eu vou falar de um. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida enquanto corredora. Eu era corredora de pista na universidade. E aí um grupo de amigos foi para o Rio, doutor Zé Augusto e outros, foram correr a maratona. Eu nunca tinha corrido nem 5 quilômetros.
Vamos, você corre os 5, 4, 3, depois você para. Ah, o Rio era a minha casa também, porque eu andava muito lá por conta da minha família. Eu fui. Você acredita que eu corri os 21 e não sentia nada? Eu pensei assim, mas eu estou bem demais, já estou na metade da prova. Se eu estou aqui, eu não vou voltar, não. E eu segui. Eu corri a maratona todinha. Eu digo que eu nunca sofri tanto na minha vida como naquele dia. São sofrimentos assim diferentes, mas que testam a sua capacidade de suportar as dificuldades. Essa é a grande questão, né? Exatamente. E eu acho que as corridas têm esse papel na minha vida, me prepararam para viver os momentos difíceis da vida. A perda dos meus pais e de outros familiares. Então, eu acho que a corrida teve um papel fundamental nessa minha capacidade de suportar o sofrimento com resiliência. O esporte como um todo, ele traz isso, né? Exatamente. Eu acho que é o grande legado do esporte. Do esporte é esse. E essa parte da educação também, de transformar vidas também, que Eu acho você que relatou pra gente. uma coisa que eu, assim, eu noto, eu posso falar nos três, né? Apesar, Paulo eu conheço há menos tempo, mas já noto isso. Essa sensibilidade para os valores e para o relacionamento. Acho que assim, é uma coisa que a gente vive uma sociedade extremamente fria, sem atenção nas Sim. coisas que faz, né? E ver profissionais da área de vocês com esse cuidado e com essa sensibilidade é muito legal. Porque da mesma forma que as pessoas não estão presentes na hora de fazer o exercício, estão ali preocupadas mais no Instagram e outra coisa, eu vejo que os profissionais muitas vezes são assim também. Eles lidam com as pessoas ali de uma forma muito superficial, rasa. No automático, Exato, né? E eu vejo que vocês são fora da curva nesse aspecto. Então, assim, parabéns aí pelo Pelo trabalho. trabalho de vocês, assim. É bonito ver isso, né? Eu É vejo verdade. isso em vários... É um eu link, vou, é eu um vou link captando, assim, né? que faz Quanta muito história, sentido, né, entre eles, é Quanta história, a verdade. gente se Mais um, emociona. né? Mais um. Exato. Muito emocionado aqui com essa convidada. E assim, ela falou sobre um aspecto assim que eu quero saber um pouco dela. A musculação hoje evoluiu muito, né? Nas academias. Sim. E você já foi dona de academia, né? Dos anos 90 para cá, a gente tem o wellness, o fitness. Eu quero que você me fale um pouquinho como foi sua experiência como dona de academia naquela época e como é que você vê a academia hoje, fazendo uma correlação. Olha, a minha relação com a academia hoje, eu confesso, se eu disser a vocês que depois que eu deixei a academia em Lagarto, eu nunca entrei numa academia em Aracaju. Tá convidada. Fechou o ciclo. Meus alunos encontram comigo no shopping. Ô, professora, estou trabalhando em tal lugar. Vá lá fazer uma aula, professora. É tudo Smart. Estou na Smart em tal lugar. Tô no céu. Ele me convidou várias vezes. Mas sempre tinha alguma coisa assim que não dava para ir. Mas eu tenho uma bronca muito grande hoje com a academia. Principalmente com o CREF. Porque eu penso que a gente tem um sindicato que não defende a nossa classe. Há 10 anos atrás, eu conheci uma pessoa daqui que morava nos Estados Unidos e quando ele veio passar férias, ele me disse assim, deixa eu lhe dizer como é a academia que eu frequento lá. Lá nos Estados Unidos é assim, você se matricula, mas você usa os aparelhos. E aí eu disse, e quem orienta? Não, você paga para usar os aparelhos. Se você quiser professor, você paga por fora. Eu disse, mas que maldita mania, quando eu vi acontecer aqui, de brasileiro copiar tudo de americano. A gente está vivendo essa realidade. E eu fico me perguntando, o que é que o CREF está fazendo que permite que as grandes academias trabalhem com tão poucos professores, já que não precisa, não é?
é desemprego. É desemprego. E não é por acaso o alto número de lesões, não é por acaso as deformações, não é por acaso essa cultura tão controversa do que é saúde. Por que isso? Falta professores conscientes, preparados para desempenhar o seu papel com responsabilidade. É um grande desafio hoje, né? Levar essa consciência Essa também. cultura, né? A cultura, a consciência para o aluno, né? Né? Muitos alunos também vão e só querem fazer só do jeito deles. Né? Não tem essa coisa de buscar o conhecimento também, de entender a importância de ter um professor. Quando eu comecei a trabalhar na universidade, primeiro dia de aula você pergunta para o aluno: qual foi sua motivação para fazer educação física? Gosto de esporte. Aí todo mundo dizia: eu joguei handebol, eu joguei vôlei, eu joguei basquete, eu gosto disso. Você não ouvia falar em academia. Aí o tempo foi passando. E meus últimos dias de UNIT, eu não via ninguém falar que jogou alguma coisa. Por quê? Porque a educação física saiu da sala ou saiu das quadras e foi para a sala de aula. Com isso, os alunos deixaram de praticar esportes. E qual é a opção? O que eles entendem por esporte hoje? Academia. Academia. É o reduto. Porque a escola não oferece mais esporte. Sim. É verdade. Entendeu? É uma boa E aí eles chegam, quando eles chegam na universidade, eles dizem assim, as meninas diziam assim: eu curto muito a academia, porque eu já estou há muito tempo lá. Professora, eu me amarro em fitness. Eu digo, ok. E você? Professora, só estou aqui atrás do diploma. Já trabalho há muito tempo. O que é que você vai esperar desses alunos? Porque é difícil você mudar essa mentalidade depois. Isso mesmo, é mentalidade. Tem que fazer um trabalho bem de difícil. Um trabalho, quando eu olho qualquer entidade de regulação ou de, né, como o CREF e outras, né, eu não vejo que, primeiro a gente não pode colocar só na conta deles, né, acho que tem que fazer uma meia-culpa com a sociedade também, mas eu acho que essa parte de educar, de criar a cultura nas pessoas sobre aquilo, acho que é um papel mais institucional mesmo, acho que eles deveriam fazer isso melhor. Eu digo com todos, até eu falo em relação ao trânsito, por exemplo. É muito fácil fazer uma blitz e multar. Exato, é muito mais complexo você educar, que deveria ser e que o resultado é muito melhor, né? Exatamente, educar. E é de longo prazo, né? Mas a gente já está indo para nossa reta final, né? Sim, acho que a gente pode ir agora para o nosso ritual V, né? Vamos nessa. A gente, em todos os episódios, a gente pede para que o entrevistado traga um livro que mudou a vida. Pode ser um livro ou um filme. Então, fique à vontade. Para se quiser falar, inclusive do seu livro, né? Aproveitar, né? É meu, esse é meu, né? Vamos tirar a mão aqui, vocês, por vazio. favor. Mais uma vez aqui para quem está em casa. Crônicas de São Cristóvão. Memórias da cidade mãe de Sergipe. São memórias da cidade mãe de Sergipe, mas tem muito de mim aí, porque é o olhar também de uma criança como eu via São Cristóvão na minha infância, né? E aí eu começo com essa declaração do meu olhar infantil daquela época, mas aí depois eu fui dando um outro rumo e acabou, segundo alguns escritores, né, se transformando num livro de história, porque tem muito da história de São Cristóvão. Apesar da proposta inicial não ter sido essa, mas foi muito legal terminar assim. Que é uma história muito rica, né? Exatamente. Eu acho São Cristóvão maravilhoso. Garoto, vocês querem fazer alguma última pergunta? A gente pode ir pro... Em relação à corrida ainda, né? O que é que você poderia deixar de conselho
A gente sabe que a corrida tem crescido bastante, né? Essa prática aí. E o que é que você poderia deixar de conselho para as pessoas que estão hoje nesse universo da corrida, né? Ou pretendem começar? Qual seria o conselho que você poderia deixar para essa galera aí? Olha, eu acho maravilhoso tudo isso que está acontecendo, porque o atletismo, de maneira geral, é um esporte bem democrático, né? Então, a corrida acolhe a todos, indiscriminadamente. Mas é preciso entender que é preciso ter responsabilidade nas escolhas. Mesmo quando se faz um esporte tão democrático, tão fácil, tão acessível. Porque essa oportunidade é maravilhosa. Mas ela pode trazer consequências. Ver a corrida de uma forma irresponsável, tentar alcançar aquilo que não estava previsto, ter uma orientação adequada, tudo isso vai levar a consequências graves no futuro. Ou talvez agora mesmo. Então, eu acho que se não é um corredor de elite, se não é um corredor, alguém que está ali buscando chegar a um patamar, a um nível profissional, curta a corrida, aproveite. A corrida é uma viagem maravilhosa, é um encontro consigo mesmo. Uma viagem para dentro, né? Eu sempre vi a corrida dessa maneira. Eu corria comigo mesmo. E até hoje, que eu não corro mais assim, com esse propósito do pódio, com o olhar do pódio. Mas tem pessoas que me encontram e diz que me viram no parque correndo e dizem, eu passei por você, mas você não olha. Eu falei com você, mas você não ouviu. Porque eu corro assim. Eu mergulho. Quando eu corro, eu escrevo mentalmente, eu faço planos, eu faço projetos. Eu tenho uma crônica que foi publicada agora numa antologia na Feira de Paraty, porque isto é Natal. Eu escrevi mentalmente num treino no parque, no ano passado. E quando eu terminei, eu fui correndo para o carro para não esquecer. Então, corrida é isso. É um encontro consigo mesmo. É um autoconhecimento. Eu acho que corrida proporciona a qualquer um essa oportunidade, como a meditação, a oportunidade de você estar consigo mesmo. Falou a minha língua. Pegando um pouquinho o gancho de Josimar, eu queria que você deixasse um conselho, um direcionamento para aqueles estudantes de educação física que hoje estão no primeiro, segundo período. O que é que você poderia falar para eles conseguirem colocar em prática no futuro na profissão? O que a gente pode fazer para elevar ainda mais nossa profissão? Olha, eu penso assim, o professor de educação física, ele tem que ter o entendimento que antes de qualquer coisa, ele é um educador. E eu vejo que é isso que tem faltado, é essa consciência. Você é um educador, seja do aluno na escola, seja do aluno na academia, você tem que ter uma noção daquilo que você pode oferecer para essas pessoas. Porque isso é segurança. Eu quero ser personal trainer. Gente, ser personal é uma coisa difícil. E eu dizia muito para os meus alunos. Eu dizia, você tem bagagem. Eu não estou falando da bagagem profissional, não. Eu digo, é de conhecimentos mesmo. O personal é alguém que tem um trabalho a oferecer, mas ele é uma espécie de psicólogo ali do lado. Ele ouve, ele fala. Se você não tem essa bagagem, você não tem o que oferecer. Não tem mesmo. Então, ele tem que ter consciência que ele é um profissional e que ele precisa se inteirar, não apenas
dos conteúdos intrínsecos da profissão, mas de tudo, de todo o entorno, da realidade do seu país, da sua cidade, da realidade das pessoas, das necessidades. De que maneira ter sensibilidade para chegar mais perto do seu aluno e poder atender ele, mas atender de uma forma mais humana. E não essa coisa técnica, mecânica, sem comprometimento. Eu diria até espiritual. Sim, exatamente. É. Então, eu acho que é isso que tem faltado hoje, sabe? E eu acho muito difícil, porque para que isso aconteça, aí vem a questão da formação. Dos valores. E aí é uma série de vertentes que tem que ser acionadas para que esses alunos hoje alcancem essa realidade. E ainda mais num momento onde você não tem mais um professor na sua frente, você tem um computador, você... Gente, é muito complicado. É muito complicado a situação da educação física hoje. De um modo geral, né? Da Não educação só da educação de um modo física. geral. Da educação de um modo geral, a gente vê é muito complicado. em todas as áreas da educação, Então, a gente vê hoje, esse desafio, né? Ultimamente eu estou ministrando um curso de atletismo e eu passo um bom tempo falando exatamente dessas valências que são tão necessárias. Essa questão de você olhar o seu aluno no olho, de você tentar ver o que acontece no mundo dele, de você dialogar com a realidade dele, de você ser mais presente e não apenas um entregador de bola. Então, esse comprometimento também com o resultado final, né? Então, exatamente, porque no caso, é o que mais a gente tem visto, né, nos dias de hoje. Então, eu vejo assim, no caso de Paulo, a academia, se você tem esses valores, se você tem essa capacidade de alavancar tudo isso que vai contribuir para o bem-estar daquele aluno, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir, vai sentir a segurança de estar sendo orientado por alguém que realmente sabe do que ele precisa. E isso é bonito, assim, porque assim, quem vivencia isso, acompanha idosos, acompanha grupos especiais. Eu começo um atendimento, aí o aluno vem com um pedaço de bolo. Trouxe para você tomar café. Hoje mesmo eu ganhei um presente. Ganhei um par de meia. Simbólico. Legal. É muito legal. Isso aí, essa ciência e afeto. Tudo essa conexão, se né, eu que tem disser que ter, né? para vocês que eu demorei mais deixar a academia em Lagarto por causa de uma turma de idosos da hidroginástica. Eu acredito. Eu só pensava como é que eu vou deixar elas. E fui segurando. E, nossa, hoje quando eu chego lá, que eu encontro alguém, é uma festa. E era isso. Eu dizia, vocês vão morrer tudo com diabetes, parem de trazer comida. Parem de trazer comida. Eu tenho que dar meu relato, né? Minha esposa tem uma academia, né? E aí eu vou para lá ajudar, às vezes, na gestão e tal, eu fico lá algumas horas, né? E aí, de vez em quando, ela liga. Olha, acabou de chegar um bolo aqui, alguma coisa que o pessoal trouxe para você. Aí eu tô sentindo um ciúme aí na sua voz. E hoje tinha um aulão lá, né? E eu cheguei hoje de manhã lá na academia e tinha uma lista de comidas, de mais de 30 tipos de comida. Eu disse, não é possível. Vocês vão engordar. Era assim mesmo. Que os alunos iam levar. Mas isso é muito legal. Eu acho que, nosso tempo falando em comida, a gente precisa agradecer o nosso patrocinador, Flow, Restaurante Flow, que está aqui desde o primeiro episódio aqui com a Sprint. Isso. Então, muito obrigado. A gente sabe que a comida é muito boa e a gente indica para todos os corredores, quem está seguindo uma dieta aí de competição, né? Comida saudável, né? Saudável. Tudo nos trinks, né, Josimar?
Agradecer o nosso, Obrigado, Flow. Obrigado, Sprint, também, mais uma vez. mais uma vez, foi Obrigado inspirador. Dona Vânia, por estar aqui com a gente, né? Tô compartilhando essa sabedoria, esse conhecimento. E agora a gente vai para nossa última pergunta, que nosso tempo estourou, Ok. né? E a última pergunta nossa é: se você pudesse deixar um código para a galera que está ouvindo a gente, de toda essa história da senhora, de tudo que a gente viveu aqui, falou, conversou, qual seria esse código que você gostaria de passar desse legado que a senhora criou? Eu diria que esse código seria a empatia. A empatia, ela encurta os caminhos e ela tem um alcance imenso. Um alcance imenso. Então, se você consegue ter essa empatia, com certeza é meio caminho andado. E a partir daí é só ousar, ousar e ousar. Galera, olha, a empatia, ela encurta os caminhos e ela tem um alcance imenso. Exatamente. Que código maravilhoso. Maravilhoso. Foi para Show. fechar com chave de ouro o nosso podcast aqui, hein, Alex? Gente, é por isso que a gente sempre repete aqui no final de cada podcast. Valor não se guarda. Valor se compartilha. Se compartilha. Obrigado a todos aí em casa. Até o próximo episódio, né? Até o próximo Código V. Obrigado a todos. Agradeço a vocês a oportunidade. Foi Muito muito bom obrigado. estar com vocês. Adorei. Pra gente também foi um prazer Obrigado. enorme. Valeu. Garotos, até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado, Josemar. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.